Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse sábado, 11 de dezembro de 2021. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações ao lado e compartilhe para a galera, compartilhe para geral. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para esse sábado, separei aqui uma grade de 14 jogos para vocês e 2 bilhetes prontos no final do vídeo. Mas antes de passar os palpites para esse sábado, eu quero aqui apresentar nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos para vocês nos stories. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. No Telegram deixamos sempre palpites, bilhetes prontos e entradas ao vivo. No Instagram apenas palpites e bilhetes prontos, então segue lá galera nosso Instagram. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. Nessa sexta-feira separei aqui para vocês uma duplinha e separei aqui para vocês uma tripla de over 1,5 gols. Deixei também no vídeo dessa sexta-feira. E deixei também para o povo do grupo do Telegram também, beleza pessoal? Se você desejar fazer um jogo, validar uma aposta, temos o nosso cambista validando as apostas, galera. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse sábado, 11 de dezembro de 2021. Separei aqui 14 palpites no canal, 2 bilhetes prontos no final do vídeo. Começando aqui pela Premier League, na partida entre Manchester City e Wolves. É o confronto entre o primeiro colocado e o oitavo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de uma derrota e 4 vitórias. Já a equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o City venceu em casa por 4-1. As odds abriram aqui a 1.14 para a equipe da casa, 19.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de under, abaixo de 3 gols e meio. O City, que vem de um jogo bem complicado fora de casa pela Champions League, perdeu para a equipe do Leipzig por 2-1. Vai enfrentar uma equipe que sabe se defender muito bem, galera, principalmente jogando fora de casa. O Wolves, que nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 3 gols e meio em todos os jogos. É o palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 3 gols e meio. Ou se você preferir, botar uma tripla ou uma quadra, abaixo de 4 gols e meio. Vai estar dando uma odd bem interessante também, beleza galera? Passando aqui pela La Liga, na partida entre Espanhol e Levante. Na classificação, é o 11º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Espanhol, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Levante vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Levante venceu fora de casa por 3-1. As odds abriram aqui a 2.05 para a equipe da casa, 3.80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Fiorentina e Salernitana. Na classificação, é o 6º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, a Fiorentina venceu em casa por 1-0. As odds abriram aqui a 1.28 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos da equipe da Fiorentina, bateu 2,5 aqui nos últimos 4 jogos realizados. O Salernitana aqui nos últimos 5 jogos bateu 2,5 apenas em 1 oportunidade. Mas esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, como uma primeira opção de aposta. Ou se você preferir pegar Beck Fiorentina, também é uma boa opção. Passando aqui pela Bundesliga, na partida entre Bayern de Munique e Mainz. Na classificação é o primeiro e o 7º colocado. Um detalhe interessante, as duas equipes têm a segunda e a terceira melhor defesa do campeonato. O Bayern de Munique sofreu apenas 15 gols e o Mainz sofreu apenas 14 gols. A melhor defesa é do Freiburg, com apenas 13 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Bayern, vem de 4 vitórias seguidas. O Mainz vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No último jogo entre eles, a equipe do Mainz venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1.20 para a equipe do Bayern, que acredito que vence essa partida, mas para esse jogo vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir pegar a pé para vencer, também é uma boa opção. Agora aqui na partida entre Bochum e Borussia Dortmund. Na classificação é o 2º contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Borussia também vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Bochum venceu fora de casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, Bochum venceu 3, Borussia venceu 1 e houve aqui um empate.
As odds abriram aqui a 1.50 para a equipe do Borussia, 6.0 para a equipe da casa. O palpite aqui eu vou deixar para vocês, galera. Vou preferir trabalhar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir, galera, pegar uma possível zebra também, é boa interessante aqui essa odd. Nos confrontos entre as equipes, o Bochum vem se dando muito bem aqui. Nos últimos 5 jogos, o Bochum venceu 3, o Borussia venceu 1 e houve aqui um empate. O Borussia aqui no último jogo venceu a equipe do Besiktas pela Champions League, mas não conseguiu classificar para a próxima fase. Vou deixar aqui um palpite de casa com empate como segunda opção de aposta, mas para você botar numa tripla ou numa dupla acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Freiburg e Hoffenheim, é o confronto entre a quarta colocação e o quinto colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Freiburg. As odds abriram aqui a 2.30 para a equipe da casa, 3.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, vou acreditar na vitória do Freiburg. Vou deixar aqui um palpite de Freiburg para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Freiburg, vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate. O Hoffenheim vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Freiburg que tem a melhor defesa do campeonato, com apenas 13 gols sofridos. Vou deixar aqui um palpite de Freiburg para vencer, ou se você preferir, pegar casa com empate. Passando aqui na partida entre Red Bull Leipzig e Borussia Mönchengladbach. Na classificação, é o 11º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o Leipzig venceu em casa por 3-2. As odds abriram aqui a 1.75 para a equipe da casa, 4.20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo campeonato inglês, na partida entre Chelsea e Leeds. É o 3º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no 0-0 na casa do Leeds. As odds abriram aqui a 1.25 para a equipe da casa, que acredito que vence a partida. Vou deixar aqui como um palpite de Chelsea para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Chelsea, vem de 3 vitórias e 2 empates. Jogando fora de casa, a equipe do Leeds vem de 1 empate, 3 derrotas e 1 vitória. Vou deixar aqui um palpite de Chelsea para vencer. Passando aqui na partida entre Liverpool e Aston Villa. Na classificação, é o 2º colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. O Aston Villa vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Liverpool venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1.22 para a equipe do Liverpool, que acredito que vence a partida. Para esse jogo, vou preferir trabalhar na linha de gols acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar Liverpool para vencer, é uma boa opção. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Venezia e Juventus. Na classificação, é o 5º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo, o Venezia estava vencendo por 3-0 e deixou a equipe do Verona virar o jogo por 4-3. A Juventus, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, a Juventus venceu fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, a Juventus venceu em todos os jogos. As odds abriram aqui a 1.36 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, apenas Juventus para vencer. Passando aqui pelo campeonato inglês, na partida entre Norwich e Manchester United. Na classificação, é o 6º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 nos 90 minutos. As odds abriram aqui a 1.45 para a equipe do Manchester, 7.0 para a equipe do Norte. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Manchester para vencer. Ou, se você preferir, pegar acima de 2,5 gols, também é uma boa opção. Passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Udinese e Milan. Na classificação, é o 1º contra o 15º colocado.
Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 3 empates e 2 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Já a equipe do Milan nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Milan. As odds abriram aqui a 1.90 para a equipe visitante e 4.20 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para esse jogo, galera, vou acreditar aqui no ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da Udinese, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. O Milan nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas aqui apenas em 2 oportunidades. Nos confrontos diretos entre as equipes, nos últimos 5 jogos bateu ambas marcas em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 1,5 gols para dar numa tripla ou numa quadra. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Atlético de Bilbao e Sevilha. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite logo abaixo de 2,5 gols, galera, já para vocês ficarem logo espertos. As duas equipes aqui, geralmente, são equipes que sofrem poucos gols nesse campeonato. O Sevilha sofreu 11. O Atlético Bilbao também sofreu 11 gols. Geralmente aqui essas equipes não é jogo para muitos gols, galera. Eu vou deixar aqui abaixo de 2,5 gols. Ou se você não se sentir muito seguro, galera, você pode pegar lá abaixo de 3,5 gols. Nos últimos 5 jogos do Atlético Bilbao, bateu abaixo de 2,5 gols em 4 oportunidades. O Sevilha nos últimos 5 jogos bateu abaixo de 2,5 gols também em 4 oportunidades. No último jogo entre eles, 1-0 para a equipe do Atlético Bilbao. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, abaixo de 2,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Sporting e Marítimo, vou deixar aqui um palpite de Marítimo para vencer. Nos últimos 5 jogos aqui do Marítimo, do Sporting vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Marítimo vem de 3 derrotas e 2 empates. Vou deixar aqui um palpite de Sporting para vencer a 1.18. Ou se você preferir, galera, puxar um handicap -1 para a equipe do Sporting para vencer por 2 gols de diferença, também é uma boa opção. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês aqui, galera, você pode pegar aqui Bayern de Munique e mais acima de 2,5 gols. Você pode pegar aqui Manchester United para vencer a equipe do Norte, abriu aqui a 1.45. E você pode pegar aqui Chelsea para vencer a equipe do Leeds, abriu aqui a 1.25. Bayern de Munique e mais acima de 2,5 gols pela Bundesliga. Chelsea para vencer a equipe do Leeds em casa e o Manchester United para vencer a equipe do Norwich fora de casa. Essa é a tripla. Vou deixar aqui outra tripla para vocês, galera. Você pode pegar aqui também Liverpool acima de 2,5 gols. O Liverpool que recebe a equipe do Aston Villa em casa acima de 2,5 gols. Você pode pegar Juventus para vencer a equipe do Veneza. Juventus e Veneza, deixa eu procurar aqui, galera. Juventus e Veneza abriu aqui a 1.36. E você pode pegar Milan acima de 1,5 gols. O Milan que recebe a Udinese fora de casa, beleza, galera? Liverpool e Aston Villa acima de 2,5 gols. Juventus para vencer fora de casa. O Juventus que recebe a equipe do Veneza. E Udinese e Milan acima de 1,5 gols. Essa é a tripla. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui!